Ainda remoendo as lágrimas, mas sem muito tempo e com alguns reforços, o Barcelona vai a campo domingo no Montjuic, El Clássico, que pode encaminhar o título da La Liga 2024-2025. Sobre isso que a gente vai falar após a vinheta. Vamos lá, pessoal. A gente sabe que a gente vem aí de um jogo muito triste. É incrível como o Barcelona tem torcedores no Brasil. É um número muito grande. Espalhados em toda a parte do Brasil. Desde páginas de Barcelona que tem no Instagram, tem canais, né, de youtubers aí também brasileiros de Barcelona. Então é muito grande a torcida do Barcelona no Brasil e é muito grande a torcida do Barcelona no mundo, tá? Eu sigo alguns canais, tipo, tem uma mexicana lá que torce pro Barça, tem outra lá que tu vai olhar, é lá do Chile, tem outra que vai olhar, é lá do outro país. Então, na América do Sul também, né, o Barcelona tem muitos torcedores, então é um clube que abrange a Espanha, vai além da Catalunha, vai além, né, dali, né, que o Barcelona costuma chamar de fãs, né, os fãs do Barcelona espalhados por todo mundo. Então a gente nota também nos grupos de WhatsApp, nas páginas, a tristeza é muito grande pós essa eliminação. E o motivo bom desta tristeza é porque tinha chance. A tristeza não é porque o Barcelona foi humilhado. A tristeza não é porque o Barcelona levou um 8-2 humilhante como foi aquele ano. A tristeza não é porque levou um 3 da Roma lá e o clube tá acabado. A tristeza não é porque levou 4 do Liverpool e só o Messi carregava o time sozinho. Não é porque, que nem no ano passado, né, tomou 4-1 do PSG, aquela virada impressionante. A tristeza, ela é porque, de fato, o Barcelona esteve muito perto, o Barcelona tinha grandes chances. Agora, foi injusto ou não? Bom, eu não vou entrar em detalhes do jogo, porque a gente já teve o vídeo aqui pós-jogo, e eu vou deixar no ar pra tu clicar. Então já tem vídeo aqui pós-jogo que falou sobre tudo que aconteceu no jogo e o que eu acho da partida. Mas, em resumo, não foi uma coisa, assim, injusta pra Inter, óbvio, mas talvez pro Barcelona, sim, pode ter sido um pouco injusto, porque o Barcelona mereceu, porque o Barcelona jogou muito, porque o jogo foi definido no detalhe, foi um jogão. E a Inter fez um gol, o Barcelona não. Aí tu pode mencionar que os laterais do Barcelona, como a gente mencionou aqui no vídeo pós-jogo, né? Pra mim os laterais do Barcelona não jogaram bem, o Koundé e o Baldé não estarem foi uma diferença incrível no Barça, primeiro tempo do Barcelona foi ruim, mas já rebate isso com o segundo tempo do Barcelona ter sido bom. A diferença é que a Inter, quando teve a oportunidade, fez o gol, o Barça perdeu muitas chances e podia ter evitado aqueles últimos gols da Inter, mas o Barcelona foi melhor que a Inter, o Barcelona jogou muito. Então, não é o caso da goleada do Liverpool, não é o caso da derrota para Roma, não é, principalmente porque nesses casos o Barcelona estava destruído financeiramente, principalmente porque nesses casos o Barcelona estava destruído também como equipe. Nesse caso não, nesse caso o Barcelona segue tendo um bom time, o Barça já entra como favorito, um dos favoritos para a temporada do ano que vem, e o Barça pode estar sim na semifinal de novo no ano que vem, tá? Então não coloco nesse hall, tá, de Roma, de Liverpool, para mim não está nessa prateleira, não está, é um outro momento. O Barcelona teve algumas eras, né, depois de toda aquela época vitoriosa, eu lembro de 2006, né, ali a gente vai olhar, tá, o Rijkaard, né, mas se a gente for olhar, o Barcelona teve algumas eras vitoriosas, teve aquela grande era do Guardiola, que durou aquele tempo que durou, aí depois, né, que o Guardiola sai, o Barça tem alguns novos treinadores, mas o Barça não ganha Champions, tem por exemplo o Tata Martino, que não deu tão certo assim, aí vai o Luis Henrique em 2015, e aí o Luis Henrique é uma era, né, o Luis Henrique fica 3 anos ali no Barcelona, mas o Luis Henrique ganha tudo, ganha a Champions, ganha a La Liga, ganha a Copa do Rei, ganha tudo na mesma temporada, e o Luis Henrique é o técnico do MSN, o Luis Henrique é o técnico de um dos times históricos do Barcelona, e dos melhores times da história do Barcelona. E aí depois vem o Ernesto Valverde. Acho que o Ernesto Valverde não foi um treinador tão ruim pro Barça, porque ele pega o Barcelona numa época ruim e ganha algumas ligas com o Barcelona. Ele ainda vai bem ali com o Suárez, com o Messi, então ele ainda tem alguns feitos muito importantes na Copa do Rei e na La Liga. Ele só teve alguns fracassos na Champions de fato, e muita coisa que aconteceu ruim não foi por causa dele, foi por causa, né, que a gente sabe do extracampo da direção. E aí depois, claro, que sai o Valverde, vai pra mim, acho que é a pior era de técnicos da história do Barcelona, o Quique Setién, que não dá pra contar como um técnico do Barcelona, ele foi olha, com todo respeito, quase como um estagiário que colocaram ali pra pegar aquela bomba
e não fez nada porque não tinha nenhuma experiência e nem capacidade para estar ali. Daí o Ronald Koeman, para mim, foi horroroso como treinador do Barcelona. Ele é um ídolo como lateral, jogador, dos maiores zagueiros, aliás, é um dos maiores, talvez junto com o Puyol, ele é o maior zagueiro da história do Barcelona, né? Fez o gol lá contra a Sampdoria da Champions do Barcelona em 92, maravilha, mas como treinador ele deu errado, como treinador ele não foi um bom treinador do Barcelona. Aí depois veio o Xavi, acho que o Xavi tem alguma participação na participação de jovens de La Masia para a equipe principal, nessa troca de geração, ele tenta manter ainda alguns jogadores antigos, mas é também quem administra a saída deles, chega a ganhar uma liga, mas também no meio dessa bomba e problemas que o Barcelona vivia, já com o Juan Laporta, o Xavi não deu certo também, né? Teve que acabar saindo, né? Não conseguia resultados, enfim. Agora, nós temos a era Hansi Flick. Por que eu lembrei de todos esses treinadores? É muito importante lembrar que o Luis Henrique é maravilha, perfeito, o Ernesto Valverde para mim teve anos bons, mas é naquela era ali, final de Ernesto Valverde, muito por causa da diretoria antiga do Barcelona e talvez até pouco por causa do Ernesto Valverde, que acontece a pior era da história do Barcelona. Aí, pós o caos, né, quando o Juan Laporta já assume, a gente entende, pelo menos eu não sou um crítico do Laporta, e entendo que os problemas que o Laporta tem que arrumar são muito no extracampo, e independente do campo estar bom ou não, ele precisava trabalhar no extracampo. Por boa parte da gestão dele no começo, não estava bom no campo, mas ele estava trabalhando no extracampo. E os resultados estão aí. Hoje o Barcelona tem a Spotify, que é, né, o conhecido aplicativo de música que patrocina de uma forma espetacular o Barcelona, né, aí o Spotify Camp Nou, o name rights. Agora o Barcelona constrói esse novo Camp Nou, que tem aí mais e mais, parece que são mais de 100 mil lugares, então tu imagina quantos turistas não vão ir visitar, o quanto que o Barça não vai faturar. A camisa do Barcelona, isso são números, né, que o Marcelo Beckler lá da TNT Sports sempre fala, a camisa do Barcelona é a mais vendida do mundo. A camisa do Barcelona, se for pesquisar camisas mais vendidas do mundo, a do Barcelona vai estar lá, nas lojas da Nike, nas lojas do Barcelona. O faturamento é muito bom, né? Os jornais de Espanha, não é uma informação de agora, mas alguns meses atrás eu tinha visto essa informação, que o Barcelona era, e certamente deve seguir sendo, o clube mais assistido da televisão espanhola, é o que vende melhor. Então o Barcelona financeiramente lucra muito bem, os patrocinadores do Barcelona são muito bons, o Barça encerrou ali aquela Barça TV que o Barça tinha e criou uma nova, Barça One, e aí é uma nova maneira também, um novo produto que o Barcelona faz, fatura muito bem com tudo isso. Então o Laporta trabalhou fora na parte financeira do clube e ele tá ajeitando o time. O clube já foi falado há pouco tempo, o Barça já tá no 1-1 da La Liga. Então, pra mim o Laporta é muito bom na área extracampo. Hoje nós estamos bem no extracampo, hoje o Barça pode contratar, hoje o Barça não está mais afundado em dívidas. Agora, no campo, tá? É bom a gente lembrar que com o Koeman, com o Setien era terrível, com o Koeman era horrível. O Xavi, pra mim ele teve alguns lampejos bons, mas ele não conseguiu extrair uma coisa que eu acho que talvez ele não tinha nem tempo de treinador pra poder, né, extrair o que deveria ser extraído. Então eu lembro que a temporada até que o Barça foi campeão da La Liga era mais um saber sofrer com o Xavi, era mais um segura 1-0 do que de fato um Barça que domina, um Barça que dá gosto de ver jogar. Mas daquele jeito o Barça foi campeão da Liga. Pra quê? Pra gente entender por que essa atual eliminação de Champions não entra no hall de Liverpool, de Roma, do passado, porque é um novo Barcelona. Entendeu? Olha pro time que era com o Koeman, Quique Setien, na era Xavi, olha agora, é um novo Barcelona. Então a gente precisa recapitular isso para entender que a eliminação de Champions foi dolorida? Muito, mas não é o fim. O Hansi Flick foi na coletiva e falou assim, né, voltaremos, nós voltaremos. E o Hansi Flick pode bater no peito, ele tem moral para falar isso. O Hansi Flick é um campeão de Champions pelo Bayern, é um campeão de Bundesliga, é um campeão de Copa da Alemanha. Grandes títulos ele já esteve, ele não é de perder finais, né? Ele tava naquela Alemanha campeã do mundo de 2014, ele tava na comissão técnica. Então, tanto como comissão técnica, como ele é campeão do mundo, tanto como treinador, como ele é campeão de Champions, campeão de Bundesliga, ele é um treinador vencedor, ele é um treinador campeão. E agora no Barcelona, em uma temporada, pegando esse Barcelona, como eu já falei, que vinha jogando mal, que vinha de mais atuações com o Koeman, depois com o Xavi, apesar que eu acho que tem uma diferença total entre Koeman e Xavi, mas eu não vou entrar nesse assunto, ele simplesmente na primeira temporada, ele é campeão da Copa do Rei, vamos falar da La Liga em seguida, e é campeão da Supercopa da Espanha, e leva o time pra semi de Champions, e repito, não fez fiasco na eliminação. Então, cara, temos, né, que olhar pra frente. Temos que olhar pra frente. Então, a tristeza é grande, mas o importante é entender. O pior já passou. Temos um futuro.
E o Hansi Flick é um técnico espetacular. Então, é a hora de remoer as lágrimas, é a hora de bola pra frente, vida que segue. Muitos talvez podem pensar que não deveriam comemorar a La Liga, que não teria graça. Eu discordo completamente. Eu acho que título é título e título tem que se ganhar. E quando um time ganha um título tem que se valorizar, principalmente contra o Real Madrid. Né, a gente tem que entender, o Real Madrid não tá ganhando nenhum título nessa temporada. Essa temporada é zerada do Real Madrid. O Real Madrid tem um total de 0 títulos nessa temporada, né? Então o Barcelona chegou a determinado momento a estar a 7, 10 pontos atrás do líder. Chegou a estar em terceiro com uma grande distância do vice-líder Atlético de Madrid. Isso a gente tá falando em dezembro, que foi o mês de oscilação do Barça. E o Barça entra em janeiro e não perde mais. Esse ano o Barcelona ainda não perdeu um jogo oficial de La Liga. Esse ano, né, o Barcelona só perdeu, se eu não me engano, é isso, né? Só perdeu na Champions lá, né? Ou talvez pode ter um jogo aí que eu tô me enganando, mas se o Barça tem derrota na La Liga é uma só isolada, mas não lembro aqui, tá? É o Barcelona então das goleadas, do 5x1 no final de semana, do 4x0 na outra semana, do 5x0 na outra semana, do 6x0 na outra semana, do 7x0 na outra semana, goleada, um time que faz muitos gols, o Barcelona do Rafinha brilhante, o Barcelona do Yamal brilhante, então é uma temporada muito boa, tá? E a gente vai ter muito que falar sobre isso. Eu quero pegar aqui o mesmo Mundial e quero fazer várias retrospectivas do Barça em várias competições, porque essa temporada do Barça, mesmo com essa eliminação de Champions, é muito boa, e tem que se valorizar esse título de Liga, sim. Não pode ficar 3 anos sem ganhar a Liga como ficou até 2022, se eu não estou enganado. Não pode, né? Não pode deixar o Real Madrid começar a querer ganhar a Liga consecutivamente. Não pode, tá? Não pode querer deixar o Real Madrid sonhar em ter o triplete, porque quem tem triplete e tudo mais é só o Barcelona. Não pode, tá? O Barcelona tem que ser respeitado. E é o que o Barcelona fez essa temporada na Espanha. O Barcelona mandou nessa temporada na Espanha. Ganha a Supercopa da Espanha goleando o Real Madrid na final. Ganha a Copa do Rei muito bem em todas as fases, eliminando o Atlético de Madrid, ganhando sobre o Real Madrid. Então elimina o Atlético de Madrid, que é a terceira força da Espanha. Ganha do Real Madrid na final. Então ganha do seu maior rival em final. E fazia anos, né? Acho que uns 10 anos pra mais. Fazia, acho que a última vez tinha sido 2013, que não dava o clássico em final de Copa do Rei. E agora o Barcelona, então, tem essa oportunidade de ganhar a La Liga. Fiz esse contexto para então dizer, domingo, 11h15, domingo, o dia das mães, domingo, 11h15 da manhã, horário de Brasília, lá na Espanha é de tarde, domingo nós teremos o El Clássico, que vale esse título de Liga, recupera a moral, se ganha bem do Real Madrid, recupera a moral do torcedor, o torcedor fica alegre, o torcedor reconhece, é bom ganhar do Real Madrid, é bom ganhar Clássico, é ganhar porque se o Barcelona ganha, o Barcelona fica apenas uma vitória, ou 2 empates ali, mas as últimas 3 rodadas é Espanhol, Villarreal e Athletic Bilbao. O Barcelona pode ser campeão de novo da La Liga contra o Espanhol, como foi da última vez que foi campeão da La Liga. E lá contra o Espanhol é até interessante, porque é uma rivalidade e a torcida do Espanhol ia ficar bem braba se de novo o Barça ganha em cima deles a La Liga, porque é uma rivalidade forte. E é isso, cara, o título de Liga é muito importante. Esse título de Liga da Bundesliga esse ano do Bayern foi bem celebrado por causa do Harry Kane, né, o primeiro título dele. Eu vejo que na Premier League é muito bem valorizado também quem ganha a Premier League, pela dificuldade que é lá, pela hegemonia que o City teve, então foi muito celebrado pelo Liverpool. Todo time diferente que ganha a Premier League lá é muito celebrado. Imagina, quando o Chelsea volta a ganhar, ou o United volta a ganhar, vai ser uma temporada muito boa deles. A La Liga, eu acho que o pessoal se acostuma muito a Barcelona, Real Madrid, Barcelona, Real Madrid, por isso que muitas vezes as pessoas não exageram na comemoração. Eu sempre vou discordar de quem não comemora título, de quem acha que título é insuficiente por causa disso aquilo. Título é título. Principalmente a La Liga. A La Liga depois da Champions é o principal título. E nessa temporada, Barcelona e Real Madrid. Nos principais títulos que poderiam, quem fracassou foi o Real Madrid. E quem vai ter ganho é o Barcelona. Claro, se o Barça perde domingo, o Real Madrid aí sim, aí fica 1 ponto a distância e nós vamos ter 3 rodadas para 1 ponto. Vira uma corrida talvez até histórica. Só que eu não acredito. Por quê? Porque o jogo é no Montjuic, tá assim, o Barça tá com a faca na mão no queijo, o Barça tá com a faca e o queijo na mão, o Barcelona tá com a La Liga nas mãos, tem que bobear muito pra perder. Vai ser um jogo difícil? Vai, mas o Barcelona acho que já vai ter aprendido com os erros na quarta, vai entrar focado, vai entrar precisando dar essa resposta. E outra, o Real Madrid já tem confirmado a saída do Ancelotti, vai ser o Xabi Alonso, eles já estão até com um técnico pra próxima temporada. A cabeça do Real Madrid já tá na próxima temporada. Não que o Barça não deva projetar a sua próxima temporada, deve, mas o Barça ainda vai então confirmar esse título de La Liga e vai ser domingo, vai ser às 11h15, tá? Sobre as voltas no time, provavelmente a gente vai ter a volta do Baldé e acho que o Lewandowski aí depende muito da condição física dele. Não acho que o Lewandowski é uma prioridade. O Baldé
bom que volte o Baldé para esse jogo, tá? Mas fora isso, a ideia é aquela mesma que foi na quarta, né? Eu acho que o Dani Olmo joga também, mas de resto, Pedro é certo, De Jong é certo, Rafinha é certo, Yamal é certo, Inigo é certo, Cubarsí é certo, e é isso, e provavelmente vai ser o Eric Garcia na lateral. E vamos Barça, vamos ganhar e valorizar essa liga, porque nessa temporada quem mandou na Espanha foi o Barça, e a gente fica assim triste pela forma como foi a eliminação, mas é importante ficar orgulhoso e entender que há sim um futuro muito bom pro Barcelona.